Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco com o nosso bispo Dom Henrique Soares sobre as perguntas, as considerações que vocês deixam no nosso site domhenrique.com.br. Dom Henrique, bem-vindo, sua bênção, que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez. Deus abençoe, Guto, Deus abençoe a você. Esse é o domhenrique.com.br. Mesmo o nosso canal no YouTube é ligado ao site. Um trabalho de evangelização que nós tentamos fazer. A gente tenta ser pontual, ser assíduo nesses encontros com vocês. Nem sempre a gente consegue, mas veja que a gente tenta. Tentar, a gente tenta. Então, Guto. Então, vamos lá. Essa semana foi a semana que passou agora, no final do mês de outubro, que se falava muito de Halloween. E os católicos faziam aquela campanha, Halloween é coisa do demônio e tantas outras coisas. Mas nós não vamos falar sobre o Halloween. Mas se levantou muito a questão do demônio, do diabo, se ele existe, como é que ele age, como a gente pode se livrar das artimanhas do demônio, né? Qual a experiência que o senhor tem nesses atendimentos de exorcismo, para o senhor falar um pouquinho para nós nesse sentido. Bom, primeiro o Halloween é esquisito a gente fazer essa coisa porque não é da nossa tradição. Isso é coisa importada dos Estados Unidos, não tem muita graça fazer isso. Eu não diria que é do demônio, nem que não é do demônio, não é da nossa cultura. São João é da nossa cultura, sobretudo no Nordeste. Todas as regiões, a bandeira do divino, lá em Minas Gerais, em algumas partes de São Paulo. Nós temos as nossas manifestações culturais. Eu acho muito triste a gente ficar importando de modo artificial essas coisas. Depois, o Halloween não é de inspiração cristã. Eu, se fosse um pai cristão, não deixaria meus filhos participarem dessas coisas. Não sei até que ponto isso faz bem, entende? Depois hoje tem no cinema e em séries de canais pagos toda essa glamourização de vampiro, desse tipo de coisa que eu acho que não forma muito, não faz muito bem psicologicamente. Então, sobre Halloween é isso que eu tenho a dizer. Agora, sobre o diabo, é o que o catecismo diz, não é? Deus criou tudo bom, criou um mundo visível e um mundo invisível. O mundo invisível não é o mundo subatômico, não, é outro mundo que não é esse mundo material. E que nós sabemos muito pouco dele, sabemos que existem outros seres que não são seres de outros planetas, mas são seres, né? Anjos, os arcanjos, dominações, principados, querubins, serafins. O que isto significa? Não sabemos. Os teólogos medievais gostavam de fazer toda uma hierarquia, São Tomás, São Boaventura, porque isso é muito do homem medieval. A verdade é que nós não sabemos, Deus não nos revelou tudo. Deus só nos revela o que é essencial para a nossa salvação. Então sabemos que nós humanos, não somos os donos da bola. Há seres superiores a nós, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Veja, há seres criados livres para a glória de Deus como nós. Como nós. Só que esses seres são espirituais, enquanto nós somos uma parte material, nossa parte somática, nosso corpo, e uma parte espiritual, nossa alma. A alma humana é espiritual. Pois bem, e a Escritura também nos diz que dentre esses seres superiores, espirituais que Deus criou, alguns disseram não. Aparece na Sagrada Escritura aquilo que São Paulo chama de mysterium iniquitatis, o mistério da iniquidade, da impiedade. São João Paulo II, na Dominum et Vivificantem, sobre o Espírito Santo, faz umas reflexões muito sérias sobre isto. Então, nós sabemos que existe um mistério de maldade, um mistério que permeia o nosso coração, o coração das estruturas, da história,
que é tenebroso, sim. E às vezes pode se manifestar em coisas pequenas, como as tentações, o nosso pecado de cada dia, e pode se manifestar em coisas grandes, como as grandes injustiças, as tiranias, as grandes opressões, os grandes sistemas pecaminosos. A gente experimenta isso hoje tão forte. Por exemplo, essa força tão negativa, querendo destruir a família, querendo destruir todo o senso de pureza, de decência, coisas que Deus criou tão claras e que esse mistério iniquitatis, né? Mas também pense nas guerras que matam milhões, o tráfico de drogas, as grandes injustiças, as iniquidades pessoais ou sociais. Tudo isso são manifestações desse mistério da iniquidade. E a Sagrada Escritura diz que isto não começa com o homem. Diz que o pecado e o mal no homem, o mal moral, ele nasce de um mistério de sedução. O livro do Gênesis diz que o homem foi seduzido, induzido por alguém superior ao pecado. O homem não é tão inteligente para descobrir o pecado sozinho. Ele foi seduzido. Então, e a Escritura, no Antigo Testamento e depois no Novo, vai dando aos poucos, isso é aos poucos, porque a revelação é progressiva, o nome de diabo, né? Diabo, diabolos, o que divide, o que é quebrado e quebra, passa pelo meio, tá certo? Dia em grego quer dizer o que é passa pelo meio, o que é por meio, pela metade. O diabólico é o que quebra. Então, o diabo ou Satanás, e depois a tradição dá o nome ao cabeça desse mistério, de Lúcifer, né? Que é uma contradição, porque o que é tenebroso se chama Lúcifer. Lúcifer quer dizer, a mesma raiz de Luciano, Lucas, Luzia, quer dizer, o que é luminoso, o que é luz. Então, né? Mas isso a Escritura revela e a fé católica ensina. Deus criou tudo bom, Deus criou o mundo invisível e o mundo visível, Deus criou seres inteligentes nesse mundo invisível, seres livres, e alguns deles se rebelaram contra Deus, disseram não a Deus. E dizendo não, eles se tornam seres contraditórios, existem na contradição, no ódio a si próprios e a tudo, e o mal também é difusivo, como o bem, mas o mal também. E envolve a humanidade nisso. O Apocalipse mostra a história dentro de duas forças. O mistério da piedade, que tem em Cristo a sua manifestação, e o mistério da iniquidade. O diabo existe com seus demônios, com seus anjos decaídos. Agem no mundo. Agem primeiro pela tentação, não é? Tentando, é o modo mais simples de manifestação do diabo. Existem também outras manifestações, como a infestação em lugares, não é? A obsessão em pessoas, pensamentos obsessivos, doentios, e a possessão, quando os demônios podem apoderar-se do corpo das pessoas, nunca da alma, mas do corpo das pessoas. Agora, atenção, observem que o catecismo e a própria igreja nunca colocaram essas coisas no centro da nossa fé. O centro da nossa fé é positivo, é o Evangelho. Cristo, que é a vida, Cristo que nos liberta. Então o centro não são essas coisas. Um cristão não devia ficar preocupado com essas coisas. Uma preocupação de ter medo, de sentir que a gente é presa disso. Não. O cristão olha o Cristo que, como diz São Paulo, amarrou todas essas forças e as destruiu. Então, se você não for brincar com elas, o diabo é como um cachorro amarrado, um Rottweiler amarrado, um Pitbull amarrado. Se você não for mexer com ele, ele vai latir, 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 mas não morde você. Então, cuidado. Existem coisas que abrem para o diabo. A prepotência, de dizer a vida é minha, eu faço como eu quero. A imoralidade, né? A participação em cultos, não é? Diabólicos. Quem faz trabalho para o mal, para essas coisas. Não é? As drogas. Tudo isso, não é? Abre
como uma avenida para que o mal se apodere de mim. Mas se eu adiro a Cristo, se Cristo é minha vida, não há o que temer. A oração, a prática dos sacramentos, uma vida sadia, de amor, de contato com as pessoas, é o melhor remédio contra essas coisas todas. Então, mas o diabo existe. Às vezes as manifestações dele podem, assim, de cara, fenomenologicamente, desculpe usar uma palavra mais, de cara, assim, de casca, pode ter a aparência de uma doença qualquer, mas não é. Às vezes a ação diabólica, ela, pela aparência, diz, isso aí é brincadeira, é uma doença, é epilepsia, é isso, aquilo. Não. Tem doenças que são só doenças e tem doenças que têm um cunho préternatural. Tá? Então, mas isso aí veja, não é a regra, não é para a gente se preocupar. Agora, saber que existe e que o cristão que está unido a Cristo, que adere a Cristo, está livre dessas coisas. Não é? Quando uma pessoa se sentir angustiada, pensamentos negativos, reze por ela. Reze, você pode rezar, pedir a Nosso Senhor que a liberte desses pensamentos do mal. Qualquer fiel batizado e crismado que participa da Eucaristia pode impor as mãos e pedir a Nosso Senhor. Agora não vá fazer exorcismo, porque, cuidado, às vezes a gente... O que é um exorcismo? Um exorcismo é uma oração ou uma ação para libertar as pessoas de forças malignas. Isso é o exorcismo. O exorcismo pode ser deprecativo ou imprecativo, né? Imprecatório. Imprecatório é quando eu mando ao diabo que saia. Isso, na nossa fé católica, só um sacerdote com a autorização do bispo pode fazer. O exorcismo imprecatório, né? Espírito maligno, eu te ordeno, saia. Isso você não pode fazer. Mas o exorcismo deprecatório, de súplica, qualquer um pode fazer. Senhor, eu te peço, livre esse irmão dos seus pensamentos negativos, da sua tristeza, de todo o mal que haja nele, de toda força negativa nele. Abre para a tua graça. Isso você pode fazer. Isso é um exorcismo. Quando a gente fala exorcismo, não está pensando naqueles filmes, o exorcismo de Emily Rose, o exorcista, o ritual, não, aquilo é coisa de cinema, não tem nada a ver, tá certo? Exorcismo é simplesmente uma oração pedindo a Deus que nos liberte. No rito do batismo tem o exorcismo. O padre, unge com o óleo dos catecúmenos o peito da criança. Que o Cristo, como é o Cristo Salvador, penetra em tua vida como este óleo no teu peito. É um exorcismo e depois o padre impõe as mãos, junto com os pais e os padrinhos, pedindo que liberte a criança do mal. É um exorcismo. Quando a gente pergunta, renuncias a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções, é um exorcismo. Então não precisa dramatizar. E lembre, o centro da nossa fé é o Evangelho. É que em Cristo morto e ressuscitado, Deus nos salvou e age em nós na força do seu Espírito. Amém. Que bom. Olha, eu quero lembrar, você quer mandar uma pergunta para que o Dom Henrique tente responder? Claro, chegam muitas perguntas no site, mas você vai lá no site domhenrique.com.br e lá você vai ter a oportunidade de deixar a sua pergunta e a gente vai tentando responder. Dom Henrique, muito obrigado mais uma vez. Veja, a gente tenta servir a vocês evangelizando. Agora mesmo pela Cleofas, a gente está preparando um livro, aquele sobre escatologia, e tem alguns outros. São livros simples para evangelizar. Os católicos precisam de evangelização. Os católicos precisam de catequese. Então, eu estou utilizando os serviços da Cleofas para alguns livros assim simples, a gente está preparando, né? O que vai sair agora, nesse mês de novembro, é sobre o fim do mundo, um cursinho de escatologia, céu, morte, inferno, juízo, paraíso, juízo particular, juízo universal, purgatório, isso tudinho, né? Reencarnação, ressurreição, dito de um modo simples, que você leia e entenda. Então vá acompanhando o que a gente vai anunciando. Deus abençoe você, vamos em frente.